também. E já gostaria de ir já para a próxima mesa, para a gente não perder tempo e poder continuar no debate. Essa mesa a gente está convidando, vai convidar para estar junto aqui com o professor Fernando Almeida. Essa mesa vai falar de educação na era digital. É um tema encadeado com essa mesa anterior, né, que acho que é bem importante, o que foi discutido aqui. Então, eu queria convidar o professor Fernando Almeida para vir aqui. E convidar a Hilária Barreto, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, para vir aqui fazer a mediação dessa mesa. Obrigado, Hilária. Obrigado, professor Fernando, por ter topado de primeira hora estar aqui com a gente. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar participando desse momento, a convite aqui do Tribunal de Contas dos Municípios. E creio que aqui seja mais uma extensão desse valoroso e rico momento que estamos vivendo ao longo desses 3 dias, de conhecimentos e grande realização pelo Tribunal de Contas dos Municípios, a quem aqui já parabenizo. Fazer aqui a apresentação, que muito me honra, do professor Fernando, que já validou aqui as informações. O professor Fernando José de Almeida falará sobre educação e escola na era digital. Formado em filosofia e pedagogia, é pós-doutorado em filosofia da educação em Lyon, na França. Foi secretário de Educação da cidade de São Paulo e vice-reitor da PUC. Na PUC, é professor no doutorado em Educação na área de Tecnologia. Foi vice-presidente da TV Cultura, hoje é diretor da área de Educação da TV. Então, teremos agora mais um grande momento para enriquecimento de nossos conhecimentos, de nossas escolas e de nossos tribunais. Passo a palavra ao grande professor. Então, muito bom dia a todos, obrigado. Sempre a gente agradece pelo convite, e não é uma mera formalidade, é a ideia de que se não tem diálogo, se não tem debate, não tem sentido a produção intelectual, é melhor não haver, né? O bem, se não tiver expandido, ele apodrece de alguma forma. Então, a ideia aqui é que a gente possa estabelecer num diálogo a construção do bem comum. O tema é muito rico, que é educação nessa era digital. Mas educação é uma coisa tão genérica, tão vaga, que tudo é educação. E a educação da família, a educação que faz o partido político, a educação que faz a religião, não é a mesma educação que faz a escola. Eu vou falar aqui da educação escolar, da educação que vai das crianças pequenas que entram nas escolas até os pós-graduação, graduação, etc. E não tratam do mesmo conhecimento, não é? A educação escolar não trata do conhecimento que é gerado no seio da família. A linguagem do seio da educação familiar é o afeto. Faz porque gosta de mim. Faz, senão o papai fica aborrecido. O garoto faz as coisas porque sabe que precisa do apoio, desde a alimentação, quando pequenininho, até mais velho, para ganhar a chave de casa. A educação do partido político é outra, é uma educação para o poder. A educação da religião é a educação de compreensão do mundo pela fé. A educação escolar é pelo conhecimento. E o conhecimento escolar é uma coisa muito específica, muito clara, deveria ser. E que eu vou tentar explicitar um pouco aqui hoje quais as características do conhecimento escolar e a relação desse conhecimento com a chamada era digital.
Em primeiro lugar, eu quero dizer que a gente... ontem eu tive essa intuição. É assim, não é o que a tecnologia vai fazer pela escola, que é a nossa pergunta. O que a tecnologia pode fazer para a escola melhorar? Aí ontem eu tive uma intuição de inverter a pergunta. O que a escola tem que fazer para que a tecnologia melhore? É a tecnologia que tem que estar em função da escola e não a escola em função da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia é um instrumental. A tecnologia é uma conquista humana para melhorar, mediar algumas relações de constituição do próprio ser humano. Se eu não guio a tecnologia, ela me guia. Em nome da modernidade, é um horror. Foi das coisas que o Serginho falou aqui agora. Quer dizer, de repente eu tenho, para usar a tecnologia, eu entrego os dados para sei lá quem. Por exemplo, hoje nós temos um problema grave, que a gente diz, não, a criança precisa aprender a pesquisar no computador. Mas, na verdade, quem pesquisa o pesquisador? Quer dizer, quando você sonda alguma coisa no Google ou em qualquer mecanismo de busca, você está sendo pesquisado muito mais do que pesquisando. Você é objeto, é objeto da pesquisa, imaginando que você é sujeito da sua história. Não é. Porque ele sabe o que você gosta, onde você viaja, o que você quer, etc. Então, eu quero reverter a ideia, ao começar aqui a conversa com vocês, de que não é o que a tecnologia pode fazer para a escola, para melhorar a escola. Eu quero o que a escola tem que fazer pela tecnologia para melhorar a sociedade. Parece pequena a diferença, não é jogo de palavras, é a essência. Bom, posto isso, eu queria começar com um olhar lá para trás na história. Todos vocês sabem que nós, aqui do Brasil, na grande maioria da nossa população, da América Latina e mesmo dos Estados Unidos, etc., nós somos guiados por duas grandes matrizes de pensamento. Estou falando da Índia nem da China, mas da Europa, dos Estados Unidos, da América. África, não. Nós somos guiados por a matriz grega e a matriz romana. E a gente, nas escolas, a gente tem duas coisas, escola e colégio, não é? Tem gente que estudou na escola Nossa Senhora das Graças, tem gente no colégio Vera Cruz. Qual é a diferença? Parece nada, mas é muito diferente, porque nasce de uma matriz que concebe a educação completamente diferente. O que é uma escola? Escola é uma palavra grega, skolé, que quer dizer lazer, pensamento livre. Então, as crianças gregas, elas iam... Desculpe estar de costas para você. Então, eu fico de mão dada com ela, que assim, não tem problema, não tem costas. Então, a escola é o lugar em que as crianças gregas iam para pensar livremente, espontaneamente, sobre o que quisesse, sobre a origem da natureza, sobre o que era uma obra bela, o que era a amizade, o que é a justiça, o que é a democracia, e não tinham que fazer nada. Era tão esquisita a civilização grega nesse conceito que as crianças não podiam aprender a escrever, porque escrever era um trabalho manual e escravo. Se quiser escrever, chama o escravo. Porque escrita manual é ruim, tem que ser só intelectual. Lazer, ócio, pensamento livre, filosofia, estética, ética, as grandes questões de sentido da vida. Para onde estamos indo, quem somos? Grécia, escolé. Vêm os romanos, muito mais práticos do que os gregos, que criaram aquele império enorme, e tiveram a sabedoria, ou o jeito de se tornar um império, que era juntar aquilo que os outros já faziam. A civilização romana era uma civilização de recolher coisas, seja os deuses das várias épocas. Vocês sabem que os romanos não tinham deuses. Eles se adaptavam aos deuses locais onde o Império Romano atingia. Sabedoria, né? A sabedoria romana era do grande empreendedor, o cara que... agora é uma nota ao pé do papo, que não tem importância nenhuma de cultura, mas eu gostaria que vocês vissem. O que quer dizer império? A palavra império vem daquilo que os romanos faziam, que era o emporium. À medida que os romanos avançavam nas suas conquistas, eles faziam pequenos pontos de venda.
Era um empório. Hoje, não tinha no meu tempo, tinha, aqui tem ninguém dessa minha época. Mas lá em 1912, quando eu tinha 12 anos, o empório do seu Manuel era um negócio interessante, vendia tudo. Ora, quando você vende tudo, você vai criando um império. O Império Romano era a soma dos empórios. Eles eram espertos, no sentido de não só usar a força das armas, como também vender a sua cultura, emporiar. Não é? Não tem nenhuma similaridade com o governo americano, nem com a nação americana, mas eu queria só lembrar para vocês que já esse modelo da China, a China também é um empório, não é? Quando as nossas crianças compram uma Barbie feita na China, ela está destruindo a cadeia econômica de produção de brinquedos que custa R$12. A Barbie da China custa R$5,90. Aí os nossos filhos e netos querem a Barbie da China. Eu império pelo empório. Mas não era isso que eu estava falando. Vocês me distraem, aí eu mudo de assunto. Então, se de um lado a escola grega é o lugar do pensamento livre, o Império Romano construiu uma coisa chamada collegium. Collegere, em latim, quer dizer juntar, daí colheita. Daí colega, o cara que trabalha junto, é o colega que colhe as coisas juntos. Né? Toda a ideia de colligere é a ideia de juntar num fecho as coisas que estão dispersas. Ora, o colégio é muito mais uma entidade em que eu ensino para a criança um conjunto de habilidades que ele recolhe para si e dá-lhe a capacidade de intervir na realidade, enquanto a escola grega é muito mais dele pensar a realidade. Como é que eu faço? Eu não quero saber como é que eu faço, eu quero saber para que eu faço. Qual o sentido, de onde vem. Bom, o que os nossos filhos e nossos netos hoje vivem? Seguramente, se eu fizesse um levantamento aqui, onde vocês estudaram e os filhos estudaram, a metade será colégio e a metade será escola. Porque nós estamos fazendo as duas coisas. Nós temos que ter uma escola que faça pensar o que vai fazer, ou que possa fazer e refletir sobre o que fez. Aí eu tenho, vamos dizer assim, quase um colégio, uma escola, ou uma escola-colégio. Pois bem, as políticas públicas que nós vivemos em todos os lugares, seja uma política pública de tribunal, não é, do sistema judiciário, porque o sistema judiciário tem uma política pública que permite que ele exerça a sua especificidade, o seu trabalho. Assim também a política legislativa parte de conceitos que podem ser mais da escola e mais do colégio. O atual Base Nacional Comum Curricular diz o seguinte, e outras, não é só essa, diz o seguinte, a criança tem que se formar para preparar para o mercado de trabalho, colégio. A criança tem que se formar para entender a vida, por que ele está aqui, o que ele quer dessa existência, e como é que ele vai participar dessa vida, escola. As duas são importantes. Quando você faz um tendenciamento para o lado colegial, de recolher coisas, você forma seu filho. Eu fui professor dos filhos desse jovem aqui e fui professor do irmão dele na Escola Nossa Senhora das Graças, 1900 e pouco. Não é? O que a gente tem como desafio? Quanto que eu formo essa garotada para pensar sobre o que quer e quanto que eu formo para poder fazer o que ele pensou que quer? E para que ele tenha um senso crítico sobre aquilo que ele faz e poder mudar as coisas, etc. Pois bem, currículo brasileiro, eu vou chegar à tecnologia. O currículo brasileiro é um currículo que diz o seguinte, vamos ensinar o garoto a ter habilidades e competências internas para enfrentar a vida. Isso é maravilha. Com que conteúdo? Pouco importa.
O importante é que o garoto forme habilidades de pensar, refletir, criticar, comparar, analisar, todas as habilidades mentais que a gente tem. Aí vem um equívoco aí, porque não há possibilidade de formar uma bela habilidade mental sem ter um bom conteúdo. E a base nacional comum curricular diz assim, não, qualquer conteúdo serve. Basta ensinar o garoto a fazer 20 vezes assim que ele aprende a bater asa. Digo médio. Uma coisa é eu aprender a partir da cultura local, daquilo que está acontecendo no Brasil, daquilo que mobiliza as crianças, Jojo Todinho. É aquilo que, ou aquele grande pensador chamado, eu não vou falar, para não prejudicar a carreira do cara. Mas assim, os grandes youtubers, por exemplo, são uma referência para botar o garoto para começar a pensar e a menina. Mas eu não posso ficar nele. Então não é qualquer conteúdo que serve para formar qualquer habilidade. Qualquer conteúdo forma qualquer habilidade, eu não quero qualquer. Eu quero uma qualidade humanizadora, ética, estética, crítica, criativa, para estudar o teatro brasileiro das suas origens, não quer dizer que eu vou ficar só no teatro brasileiro, nem no teatro da praça local. Eu posso ir ao teatro da Grécia ou de Shakespeare, não tira pedaço da garotada, aprender alguma coisa que não seja só a música da Anitta. Não tem problema nenhum, a Anitta é uma maravilha, mas eu não posso ficar nela. Permanecer na compreensão de que esse mundo que é oferecido pelas mídias é o mundo que eu quero para os meus filhos, para os meus netos e para os netos dos nossos netos. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa é que a escola e o colégio têm que conviver. Quando eu tendo muito para um lado ou para outro, eu deixo de dar contribuição àquilo que as crianças precisam e que os jovens precisam. Posto isso, escola e colégio com um doce balanço aí a caminho do mar, esse doce balanço da escola e colégio, ele tem um lastro pelo qual ele se constrói. O lastro pelo qual a escola se constrói, a educação se constrói, educação escolar, é uma coisa chamada conhecimento. Os garotos vão à escola para conhecer. E o que é o conhecimento? Uma coisa muito desvalorizada hoje com a mídia. Exatamente em nome do mundo digital, você disse, não precisa conhecer. Por que não precisa? Dizia o Serginho, está tudo na nuvem. Você precisa de alguma coisa, não precisa professor para ensinar. Tá tudo, vai lá o garoto espontaneamente, logicamente, cheio de vontade, a hora que ele quer, em qualquer lugar, quando ele está lá com o computadorzinho dele, em algum lugar, ele acessa a nuvem e conhece tudo. Mentira! É mentira por dois motivos. O primeiro, que o conhecimento é uma coisa construída, não é consultada. O tamanho da gôndola de um supermercado não me alimenta mais. Eu ter muita variedade de fruta, de verdura, de Danone, não diz que eu estou melhor alimentado, porque aquilo está lá, não é meu. O processo de introjeção cognitiva daquilo que eu vivo para transformar a minha mente em pensadora é um projeto que é só meu. A Microsoft não faz. Ninguém faz esse negócio, senão o meu trabalho. Claro que a disposição de melhores conteúdos me ajudam, mas não é qualquer conteúdo, em primeiro lugar. Eu tenho que selecionar. Então, o currículo da escola é um lugar onde a gente seleciona os conteúdos que vão dar maior capacidade de uma competência interna de mim mesmo, quando eu estou estudando, ou dos jovens de uma nação. Então, o conhecimento é um elemento de elaboração interna que só eu posso fazer. Eu posso me ajudar dos outros, dos colegas que discutem, que debatem. Eu me ajudo com as belas obras de arte ou de literatura, leio Guimarães Rosa, leio Jorge Amado. É melhor do que ler só Maurício de Souza. Desculpe. Não é? Agora, o processo de digestão do conhecimento
Então, tem duas coisas. A qualidade do produto. Então, um projeto curricular para o Brasil tem que ter bons conteúdos curriculares. Ah, mas é determinação? É, determina. Mas determina 10, ele escolhe 2, escolhe 4. Mas tem que ter uma proposta curricular ligadas a duas coisas. Primeiro, a capacidade que as crianças devem ter de fazer a digestão. Vou dar um exemplo bobo, é que a gente lê Guimarães Rosa ou lê Maurício de Souza e faz uma transposição daquilo, da literatura, dos cartazes que estão anunciando venda de produtos ou que contam filmes eróticos ou sei lá o quê, e transforma aquilo tudo em eu mesmo. O que quer dizer isso? Agora, vocês vão rir de mim, que a metáfora é pobre. Assim, eu como alface e não viro alface. Vocês comem couve e ninguém virou couve aqui. Por quê? Porque o processo digestivo é um processo pelo qual eu pego um ser de outra natureza e transformo no meu ser. Quando eu conheço alguma coisa, eu conheço aquela coisa e transformo em mim. Transformo naquilo que eu sou. Esquisito. Agora, os processos de elaboração do conhecimento, eles passam por, vamos dizer, mudanças e alterações, processos químico-físicos e neurais e elétricos e de enzimas que se desenvolvem quando eu penso, que é a chamada neurociência, mas tem também outras coisas que me marcam. A estética, o projeto de vida que eu tenho e, para chegar aonde eu queria chegar no início, de onde eu vou voltar para partir na nossa conversa, é o projeto de nação que eu tenho. Não há educação sem projeto de nação. O que eu quero deste país? E esse país, eu não estou sendo nacionalista, não é Hitler. Hitler também queria um projeto de país interessante e fez aquela porcaria que fez lá. Aqui no Brasil isso não vai acontecer. Por quê? Porque o país não é só o país. A minha identidade nacional é também o que a Bolívia é. É também o que o Paraguai é. É também o que os imigrantes trazem. É também o que é nosso fluxo fronteiriço com Roraima, com Venezuela. É o que acontece na África. São as bombas que podem acontecer na Síria ou no Iraque. Tudo isso somos nós. E os jovens estudando num currículo de boa educação, vou chegar na tecnologia ainda, ele precisa ter riqueza de informação, trabalho de informação, para que se transforme aquilo nele mesmo. A minha identidade é feita pela diferença. Eu, tanto mais sou eu, quanto mais eu conheço gente. Eu vou sair daqui melhor do que eu entrei, porque eu conheci mais gente. E vocês vão sair daqui diferentes, não sei se melhores, mas vocês não são os mesmos quando saírem daqui. Que disseram, pô, aquele cara disse um monte de bobagem. E eu fiquei com ódio dele. Esse ódio com relação às bobagens que eu falei, ou o cara tem razão, me fez pensar, muda cada um de nós. Esse processo é químico, é biológico, etc., mas é estruturado, é estruturante do nós mesmos. O conhecimento. Numa sociedade, vamos lá, voltando, cuja tecnologia tem nos empurrado para dizer o seguinte: não precisa conhecer, não precisa trabalhar. A tecnologia vai te trazer tudo. Você entra no computador na sua casa e você aprende tudo que está disponível na nuvem e não se comprometa muito com aquilo, porque aquilo está lá, muda toda hora. É tanto que nunca você vai conseguir aprender. E vai levando a gente a um processo de redução da nossa capacidade de pensar, que é um horror. Por exemplo, o grande combate à memória. Quando os vendedores de tecnologia chegam para vocês, de maneira mais ou menos direta, primeira coisa é assim, não precisa memorizar. Memorizar é coisa do demônio. O cara precisa memorizar tabela periódica. Olha que absurdo que era a química que eu aprendi. O cara aprendia o peso atômico do carbono, para ver quantos
sobrar para entrar em contato com oxigênio, com H, é um horror aqui. Bobagem, não uso aquilo na vida, para que eu vou aprender? Então, a desmoralização da questão do trabalho intelectual visto só pela janelinha da memória é um negócio terrível. Acaba com a memória, não precisa de memória, está tudo na nuvem. E segundo, não dizem para nós que a memória é a primeira fatia, primeiro átomo da formação da identidade. Na psicologia, a identidade da gente, numa das linhas da psicologia, diz que para eu formar minha identidade eu tenho que ter memória, primeira coisa. Se eu perco a memória, primeira coisa, não sei meu nome, não sei de onde eu nasci, não sei os amigos que eu tenho no nome. Tem uns amigos lá que a gente bebe de vez em quando, mas nem sei o nome deles direito, entendeu? Isso, o que é isso? Eu começo a perder a minha memória se eu perco meus amigos. Bom, posto isso, esse processo, em nome do mundo digital, de acabar com o conhecimento, porque tem centrais de produção de conhecimento que substituem o trabalho duro, me leva a uma outra desvalorização do conhecimento próprio da escola de formação, dessa escola, não estou falando só de criança pequena. Que é o quê? Que é eu usar essa tecnologia e não conseguir reter nada. Eu não guardo as coisas porque tem um lugar que guarda tudo. Quando eu paro de guardar, o que significa recordação? A palavra recordação. Quer dizer, trazer para o coração de novo. Recordar. Cordis, cordis, em latim, coração. Recordar, quer dizer, trazer para o coração. Eu só guardo aquilo que o meu coração quer. Não guardo tudo. Então, desativar a memória significa... As pessoas que dizem que não precisa é porque acham que eu guardo tudo. Não guardo, eu não sou burro. Eu guardo só o que me interessa. Quando eu entrego para um grande banco de dados a capacidade de recordar, eu entrego para ele também o significado da minha vida. Porque toda vez que eu recordo só o que eu gosto, ou o que eu tenho medo, ou o que me protege do futuro, ou o que me ameaça. Mas são coisas que são valores para mim. Então, entregar a memória, que é a capacidade que eu tenho de dar significado à minha vida, não é? Para um computador ou para o mundo digital, é uma perda, é uma pena. É uma mentira, é um engodo, é uma inverdade, que eu não aprendo mais se eu libero, olha a lógica que eles dizem, eu libero a minha mente dos elementos da memória para poder ser criativo, para poder inventar, para poder ter mais espaço para quê? Porque a invenção é juntação de coisas que eu tenho. A invenção não é sobre o nada, só Deus criou do nada. Faça-se o mundo. Nós não, quando pintamos uma obra de arte maravilhosa, eu tenho tinta, tenho pincel, tenho tela, tenho ideia, tenho motivo, junto, outro. Van Gogh já falou assim, Magritte já falou assado, e eu vou ter a minha contribuição em cima das memórias, das recordações, das coisas que tocaram o meu coração. Posto isso, eu vou olhar onde eu parei aqui. Quanto tempo eu falei, professora? 15? Não tem mais nada para dizer, já acabou. Então, vamos lá. A primeira coisa, então, que eu estava dizendo é assim, o conhecimento é múltiplo, mas o conhecimento escolar é um conhecimento especial. Dos problemas do mundo de hoje é querer enfiar tudo na escola. Aí a escola começa a não dar conta daquilo que ela fazia bem. Por exemplo, educação religiosa. Eu mesmo estudei no colégio de padre, que meus pais disseram, senhora, religião não é comigo, os padres ensinam. Terceirizaram a fé para a escola. E a escola adorou isso. Pô, como eu recebo 5 milhões de crianças, se eu começar a ensinar religião, resolvi o problema da religião no Brasil.
Não tem nenhuma igreja hoje no Brasil que faça isso. É interessante que as religiões pentecostais não tenham escola. Eu não sei, era uma questão que eu queria pensar. Os jesuítas, os dominicanos, etc., os beneditinos, quando chegaram ao Brasil, a primeira coisa é fazer escola. Por quê que outra modalidade de religião, que também é cristã, que são os pentecostais, não tem escola, mas tem televisão? O que mudou na concepção do que significa a educação dos jovens? Bom, posto isso, eu queria trazer alguma coisa mais concreta agora, chegando à questão do mundo digital. Primeiro, o mundo digital oferece uma coisa muito interessante para a escola. Vocês seguramente já ouviram falar isso algumas vezes. O professor não é mais aquele cara que traz o conteúdo, aquela autoridade, aquele cara que vai cobrar a memória. Ele não é isso. Porque o mundo digital oferece tudo para a criança. Ele agora é um facilitador. Ele vai facilitar a vida do aluno. Ora, isso é uma imbecilidade, né? O professor não facilita nada. Entendeu? O professor complica a vida do aluno. Porque ele diz assim, faz de novo. Não está claro o que você escreveu. Você não leu tudo, você não entregou o trabalho na hora certa. Ele é um complicador da vida do aluno, não facilita nada. Por que não facilita? Não é que ele atrapalha. Mas por que ele não facilita? Porque o trabalho intelectual não é fácil. Entendeu? Ler, sentar e ficar 1 hora lendo, escrever de novo, pensar, comparar um autor com outro, dá trabalho. A geladeira é uma concorrente. Eu estou escrevendo, toda hora tenho vontade de ir na geladeira, porque o trabalho intelectual dá uma resposta no e-mail para alguém que... lembrei. Aí e disperso o trabalho intelectual. Por quê? Não porque eu sou disperso, porque o trabalho intelectual é difícil, exige rigor, disciplina, concentração, exige. Mas o mundo é fácil. É fácil para a Disneylândia. É fácil no shopping center. Não é fácil a vida como ela é. E o trabalho intelectual, que nossos filhos merecem, têm direito de ter, é um trabalho duro. Eu tenho que dizer para ele, olha, faz um negocinho meia boca aí, porque é isso que vai te dar uma vida legal lá. Não vai, vocês nunca diriam isso. Que colégio sério hoje em São Paulo? Vocês vem aqui que eu vou te ensinar só o básico. Nenhum colégio diz isso. Quem não é educador diz. Né? Quem está vendendo tecnologia muitas vezes diz isso. Então, a nossa preocupação, até numa escola como essa, da relevância que vocês têm, inclusive com representantes aqui de todo o Brasil, é de refletir sobre essa questão que é de cunho político, mas tem implicações muito imediatas no currículo, no horário da escola, na formação do professor, na arquitetura do prédio, no mobiliário, no uso do computador. Ou seja, esse ciclo de coisas é que cria uma escola de qualidade. Pergunta-se na Finlândia, como é a grande vedete da educação brasileira, se os caras dizem, não precisa estudar muito não, estuda um pouquinho, lê alguma coisa, não decora nada não. Não decora, não aprende, não precisa de data, não precisa de nada. Agora, data é bobagem, é só consultar aqui. E ela me responde, eu quero saber a data. Eu quero saber a data, mas a data que já imaginou se eu esqueci a data que eu me casei? Vocês sabem, não é bom. Estava dizendo que não é bom. Ora, isso que pode parecer uma brincadeira é assim, a minha vida é uma série de casamentos, uma série de compromissos, uma série de conquistas que eu vou fazendo aqui e ali, em todos os sentidos, que marcam a minha história e que, se eu não tiver essas referências, eu perco a identidade. Eu faço qualquer coisa, a qualquer hora, ouço qualquer música, falo qualquer bobagem, bebo. Aí vou beber. Porque pela bebedeira eu esqueço o que eu sou. Ora, pode até ocasionalmente, casamento do filho, vai lá mas não beba muito. Mesmo no casamento do filho, porque vai ser um horror. Então, a moral da história, aqui, ao falar da tecnologia, é para dizer, a tecnologia tem que entrar
agora eu vou dizer receituário. Ou seja, a tecnologia a favor da escola, ou a escola ditando, dizendo o que é bom para a tecnologia. Não a tecnologia dizer o que é bom para a escola. Quando ele diz o que é bom para a escola, ele diz assim, não precisa da memória, está errado. Não precisa do professor, está errado. O professor é cada vez mais fundamental. Quanto mais tecnologia, mais professor. Mais necessário gente que saia do senso comum trazido pela tecnologia e inaugure novas questões. E traga novos desafios para o aluno. E pergunte coisas que não foram perguntadas pela tecnologia, nem nunca serão. Porque ela não tem caráter ético. Ela não pergunta sobre o bem ou sobre o mal. Ela pergunta sobre o que pode fazer. Pode no sentido de assim, eu tenho condição de fazer uma criança eletrônica, eu vou fazer. Eu tenho, o exemplo mais típico e mais senso comum é, se eu posso fazer fissura do átomo e causar uma explosão, eu vou causar. Por que não, se eu posso? Se eu tenho condição de fazer, se eu sei fazer? A ética vai dizer, vamos lá, menos. Né? Então, a primeira colocação à tecnologia é o seguinte, ela tem que apoiar os mecanismos da busca da identidade pela memória. Quer dizer, ela não pode jogar numa nuvem essa tarefa que é própria do conhecimento, e sem informação não há conhecimento. Então, quando se diz, olha, nós estamos numa sociedade de conhecimento, mentira. Nós estamos numa sociedade da informação. Tem muito dado, mas pouca análise. Quem faz análise somos nós. Bom, então, memória e tecnologia, sim, não é para esvaziar, mas para criar tecnologia. Para criar elementos significativos para a compreensão da vida. Segunda coisa da tecnologia, ela é muito boa para eu ter dados, ter muitos dados, mas eu tenho que, na escola, daqui ou de qualquer lugar, com os dados, ser capaz de fazer diagnóstico daquilo. Não é? Vocês já viram quando vocês levam a chapa do pulmão de você para o médico olha aquilo lá, começa a rir, começa a chorar, etc., e você não entende nada. Você diz, por que ele está rindo de mim? O que tem no meu pulmão, na minha próstata? Número 2, a capacidade, portanto, de fazer diagnóstico a partir de dados é muito mais enriquecida do que no meu tempo. Mas a quantidade dos dados, insisto, não substitui a minha competência de fazer perguntas sobre os dados, articulá-los, relacioná-los e ligá-los com a realidade. A história, a antropologia, a ciência da matemática, a probabilidade, tudo isso a tecnologia midiática me traz, mas eu tenho que saber usar não só a competência de digitação, mas de fazer perguntas nobres àqueles dados que eu tenho. A outra coisa que eu queria trazer aqui sobre tecnologia é o rigor. Não é? O pensamento que nos interessa hoje é um pensamento rigoroso. Eu tenho que ter dados, eu tenho que ter fidedignidade, eu tenho que ter estrutura lógica do pensamento, e a tecnologia me ajuda. A programação é uma grande arma, um grande instrumento de organizar o pensamento e de ser responsável por perceber erros intermediários, ter um projeto muito claro lá para diante, de onde eu parto, isso é ótimo. Mas eu não posso ter uma tecnologia para produzir qualquer coisa. Essa programação tem que ser à luz de uma questão social, do projeto de nação que eu tenho. Sempre relacionado a uma grande chamada humana à compreensão de quem é o homem. A Base Nacional Comum Curricular de agora, ela faz uma proposta de organização curricular que serve para qualquer país do mundo. Serve para norte do Canadá, serve para sul da França, serve para Finlândia.
desconsidera que nós estamos nesse país. Ou seja, desconsidera quanto que o pensamento escolar é um pensamento que habilita o diagnóstico, a compreensão da própria realidade. E que a tecnologia ajuda nisso. A tecnologia não vai me ajudar amanhã eu ser engenheiro de qualquer coisa. Não é isso que a escola tem que formar. Ele vai ser engenheiro lá, vai ser feliz, tudo bem. Mas o que é o germen humano da engenharia é a preocupação desse engenheiro com as causas grandes do país que está vivendo. E não se formar aqui louco para ir para Harvard. Louco para ir para Stanford. Ou para estudar na Austrália. Entendeu? E aí manda os filhos para a Austrália, ou manda os filhos dos Estados Unidos estudar, dizendo, meu filho passou 6 meses, voltou outro. Voltou outro. Ele arruma a cama. Aí eu digo, como arruma a cama? Foi 6 meses de aprender a arrumar a cama? Não é muito caro o cara ir para os Estados Unidos? Porque quando aperta a maioria dos pais aí que valorizam uma ida, eu estou ridicularizando um pouco, vocês desculpem, valoriza a ida para os Estados Unidos, assim, ele aprendeu inglês, fala bem melhor, agora ele pede hot dog com uma facilidade, ele sabe fazer câmbio de dólar, nossa, é maravilha o garoto. E aprendeu a arrumar cama. Aqui em casa ele deixava tudo espalhado, voltou lá outro garoto. Aí eu digo, pô, mas é caro, né? Eu vou estar 6 meses, paga passagem para aprender a arrumar cama, faz um curso aqui, mais rápido. Para dizer o quê que eu estou dizendo com essa brincadeira? É dizer que a tecnologia e aquilo que ela abre de compreensão do mundo mais amplo é para perceber quanto que você, sendo cidadão do mundo, tem que ser cidadão, no início, do seu mundo. Formar um currículo para formar para os garotos ser finlandeses, eu não quero. Então, traz as crianças da Finlândia para aqui e dá aula para eles, vai melhorar a nossa média. Traz os professores da Finlândia, já que os nossos são uma porcaria. O currículo já está aqui, quase igual ao da Finlândia, mas só falta ter os alunos finlandeses. Tem alguma coisa esquisita nesse conceito de que a aprendizagem e o conhecimento escolar são uma coisa abstrata. A aprendizagem e o conhecimento escolar, usando-se da tecnologia, tem que ir nos pontos nodais daquilo que são os processos de humanização de uma escola. E não fazer um trabalho meramente para os garotos aprenderem a sair do Brasil. Ou então dar uma mochila para o garoto, super bonitinha, com todas as coisas dele, para ele viajar pelo mundo. Isso é pouco. Não quero que os nossos filhos queiram sair do Brasil. Todo mundo está indo para Portugal. Por quê? Por quê? É uma ideia de que nunca está onde você está. E nunca você tem chance de mexer na história, na própria história. E a escola é isso. É colégio e escola para poder eu pensar um projeto adiante daquilo que eu tenho. E para terminar, que eu já estou ficando cansativo, alguns exemplos da questão da tecnologia. Quanto tempo eu falei? Tá bom? Pode concluir, tá bom. Uma das coisas do uso da tecnologia, além da facilitação, é o lúdico. Os garotos não estão motivados para aprender, aí eu pego a tecnologia, dou alguns joguinhos para ele, eu dou um desafio, etc., e ele fica motivado. Então é um processo de engano. Eu, na verdade, não quero que ele jogue, eu quero que ele aprenda. Mas como eu não sei ensinar como é que ele deve aprender, nem a motivação, eu faço um joguinho e logo adiante eu pego, agora vamos estar sério. Pô, para que fez joguinho? Tem alguma coisa esquisita nesse negócio. O lúdico, ele tem um valor em si maravilhoso. O lúdico desenvolve competências e habilidades mentais de altíssimo nível. Mas não substitui o trabalho intelectual próprio de descobrir o que é um substantivo, um adjetivo, como é que se faz uma frase lógica, como é que se organiza um pensamento a partir de dados matemáticos para resolver um problema de química. É outra coisa, importante também para a educação, mas não substitui a educação. Vou fazer um joguinho para agradar a garotada. É mentira. É uma pedagogia que a gente chama de pedagogia da sedução. Você seduz o garoto para depois botar ele para trabalhar sério. Né?
E, para terminar, já que a Hilária sugeriu, a questão da tecnologia como mediadora de um processo cultural, afetivo, pode ser afetivo, mas um projeto de nação. Com um afeto, pessoal, que não é esse afeto que tem sido discutido agora, da chamada educação socioemocional. O socioemocional da escola, socioemocional é na minha casa. Eu socioemociono minhas filhas a todo momento, os netos também. Socioemociono todo mundo. E eles me socioemocionam muito. Entendeu? Agora, o socioemocional, o emocional da escola, do colégio, do lugar em que eu tenho uma estrutura articulada de pensamento, é a paixão pelo conhecimento. É o encantamento pelas causas sociais. Quer dizer, quando eu vejo as grandes questões da África e as crianças de 7, 8, 9, 10, 12, 18 anos, os jovens, são ultra ligados às grandes questões do mundo, da violência, da fome, da degradação ambiental, eles são sensíveis. Como é que eu faço para sensibilizá-los? O socioemocional é para ele conhecer mais, entender a origem da devastação, a origem da fome, a possibilidade de enfrentar um problema de uma guerra nuclear ou de criar uma governança mundial em que os homens possam ser mais felizes. A tecnologia ajuda, mas não é o protagonista desse negócio. O protagonismo somos nós. Obrigado. Parabéns, professor Fernando. Excelente reflexões aí. Para nós que fazemos as escolas, a gente fica todo o tempo fazendo aquele filminho passando, né, o que a gente pode extrair das didáticas, das metodologias e como aplicá-las da melhor maneira para estar aplicando, né, no nosso ambiente. E aqui, só fazendo uma pequena reflexão do que foi, né, dialogado nas primeiras palestras, achei muito interessante esse confronto aí que a gente vive da realidade com a tecnologia. Um dos palestrantes fala na era da colonização de dados. A outra palestrante, que eu achei extremamente valoroso quando ela falou, nós estamos usando que a tecnologia, que essa ferramenta, ela sirva para nos ajudar a poupar o capital intelectual, né? E nossa reserva fique para pensar, para desenvolver, para agir. E poupar o capital intelectual é de realmente atividades rotineiras, né? Repetitivas, que nós realmente chegamos a fazer nas nossas instituições. Mas, recentemente, eu tive a oportunidade também de assistir a uma boa palestra de dados, a palestrante apresentou dados levantados pela UOL. E, realmente, assim, me tocou muito, porque não sei se acontece com vocês nos tribunais de vocês. Chega o secretário de tecnologia lá para alguma reunião comigo, quando ele me vê com a agenda na mão, os olhos, fica assim imenso, né? Porque eles querem que a exigência, essa ditadura hoje, que a gente não pode pegar numa caneta, que não pode escrever, e eles são muito ágeis para fazer qualquer consulta. Eu sei que, lógico, que a gente não pode deixar de estar nessa geração, e nós já estamos bem adaptados a ela. Mas, assim, gente, vamos respeitar também a gente pegar numa caneta, ter uma agendazinha, né? Isso não faz mal, porque, às vezes, quando a gente, né, assim, se relaciona dessa forma, na nossa equipe de trabalho, eles chegam, eu queria uma ajuda aqui para redigir, para elaborar. Eles são bem ágeis para fazer uma consulta, mas, realmente, é como o professor acaba de falar, a gente está com uma tempestade de informações, né? De conhecimentos, fica a desejar. Então, eu achei que foi uma riqueza muito grande, confrontando os valores aqui empregados pelo o professor Roberto, quando ele fala da questão ética, dos valores humanos, né, que a gente precisa saber como utilizar a escola e a tecnologia
né? Não devemos ser escravos. Quando eu vi aqui o cérebro sendo desenhado, né, na primeira abordagem, a gente chega, né, sente assim não sei se eu sou mais assim da área humanas, então eu achei muito importante justamente essa tempestade aqui de ideias, de informações, de conhecimento, para a gente estar levando as nossas reflexões ao nosso ambiente, procurar sempre fazer melhor, usar o saber e o conhecer, né, para desenvolvermos juntos capacidades, conhecimentos e informações úteis e valorosas. Lá no nosso tribunal, também, na nossa escola, a gente tem um programa, eu achei bem interessante, que eu estava passando esse filminho aqui na minha cabeça, a gente tem uma ferramenta lá que disponibiliza, conselheiro Elvésio, do controle cidadão. E aí nós vamos às escolas com esse programa, já atendemos 40 mil. Esse programa é um instigador aos alunos de escolas públicas se motivarem para exercer o controle social. E lá nós fazemos uma explanação com metodologias inovadoras e baseado no processo dialogal do Paulo Freire, onde a gente valoriza todos os conhecimentos e saberes daquelas comunidades mais carentes. E aí, eles são muito ágeis mesmo na tecnologia, porque a gente disponibiliza esse controle cidadão para que ele faça uma interação com o tribunal, tá? Mencionando dificuldades, carências das escolas. E para ele utilizar esse aplicativo, eles são mais passivos, né? Mas aí, quando a gente sai, comenta dessas palestras. Quando a gente chega em casa que vai ver o Facebook, tem muitos já pedindo para amizade com a gente, tá entendendo? Mas para manifestar no aplicativo, eles são mais, né, adormecidos. Então, assim, a gente tem sempre que estar levando também, né, essa reflexão aí, a tecnologia em favor de boas coisas, ser inteligente para utilizá-la. E aí, agora eu peço desculpa que eu me demorei aqui, mas a gente vai passar as perguntas, fiquem à vontade, para fazer, temos uns 10 minutinhos, né? Isso para quem quiser se manifestar. O professor vai... Bom, vou fazer a primeira pergunta. Eu sou Gilson, aqui da Escola de Contas do TCM São Paulo, e coordenador e professor da escola também. E tive uma carreira como professor antes da escola. Eu queria que o senhor falasse sobre EAD. Posso fazer a próxima? Na verdade, não é também uma pergunta, é só algum sofrimento, depois que a gente ouve o que a gente ouviu aqui hoje, mas também essa é uma agonia que também me toca muito. Desculpe, professor e colegas, eu sou Jaqueline, do TCE de Goiás, da Escola de Contas de lá. Além de militar na escola, eu milito também na academia, e lido com a palavra, sou professora de redação jurídica. E a tecnologia também me assusta nesses aspectos aqui levantados. E o que eu quero registrar, que é o que eu também sempre repito nas minhas aulas, e não é que eu seja contrária à tecnologia, aliás, porque se eu for, eu estou morta, não é isso? Não estou vivendo nesse mundo. Mas o que o senhor disse sobre nós vivermos a era da informação e não do conhecimento. Isso são coisas muito diversas, diferentes, e na maioria das vezes, são conceitos que estão sendo considerados sinônimos, ou até que o conhecimento é isso que nós vivemos. E, na verdade, eu imagino que não seja. É só isso. Obrigada. Bom, professor, parabéns. Professor Fernando, pela apresentação aqui. Olá.
Eu sou a Flávia, do TCU. Eu queria dizer que meu filho ficou 6 meses no Canadá e não aprendeu a arrumar a cama. Mas fora isso, não tem tempo. A questão que eu queria colocar é essa questão da instrução versus autonomia do aluno, né? Porque eu li recentemente um artigo sobre esse modelo implantado na Finlândia, a partir de 2016, que agora está sendo questionado, porque os alunos estão se sentindo perdidos, eles não estão conseguindo realmente esse conhecimento, né, almejado. E, trazendo um pouco para a nossa realidade de escola de contas, nós lançamos recentemente no TCU o programa Fundamenta Controle, que é para os novos auditores, né, que estão chegando. E muitos deles se recusaram a fazer. Era um programa obrigatório, porque não existe formação para auditor fora dos tribunais. A gente não tem uma faculdade de auditoria, então eles chegam muito crus, então a gente criou um programa realmente obrigatório. E eles se recusam a fazer. E aí eu fico pensando se não é essa questão dessa geração que tem migrado um pouco desse modelo, né, de autonomia, para autonomia versus instrução, e até que ponto isso é realmente o melhor caminho. Certo? Só mais um. Professor Fernando, por gentileza. Sandro Berg, aqui, Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul. Antes de mais nada, cumprimentos pela sua fala, muito interessante. Quisera tivéssemos muito mais tempo para falar sobre cada um dos temas que o senhor pontuou aqui, né? Eu gostaria também de fazer 2 considerações. A primeira delas, que chamou muito a atenção a partir da sua fala, é a ideia de sociedade da informação e de conhecimento, né? E essa questão do conhecimento me parece bastante interessante, e é uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Se o senhor tiver a oportunidade de falar, seria ótimo. Sobre dentro das escolas de contas, o nosso papel como pesquisadores, né? A pesquisa dentro das escolas de contas. Na medida em que os tribunais de contas, como já foi falado aqui ontem e hoje também, detêm um repositório de dados trabalhados na forma de informação e muito conhecimento. O senhor falou também que é preciso que nos mantenhamos ativos, né? Não só como repositórios de conhecimento, mas nos manter ativos, a pesquisa ajuda, né? Inclusive cria ativos, né? E para, dessa forma, ampliar esses repositórios. Então, produzir conhecimento. O papel das escolas como indutor da produção de conhecimento via pesquisa, e não só do ponto de vista da educação, da capacitação em sentido mais estrito, que é importantíssimo. Bem assim, a inovação, né? Inovar, criar formas diferentes, pensar em formas diferentes de aprender e de ensinar, para, inclusive, lidar com isso que a Flávia comentou agora, que é o nosso auditor ingressante se negar a aprender, o que pode parecer um paradoxo, isso, né? Diante de tudo isso que nós estamos falando. E essa produção de conhecimento, inclusive, em termos coletivos entre os tribunais, uma vez que nós estamos numa rede de tribunais e estamos falando de uma instituição só, com vários representantes regionais, locais, enfim, né? Então, produzir esse conhecimento de forma coletiva. A nossa dificuldade de produzir coletivamente, né? Por todas as razões que nós vamos desbordar aqui. E fazer também um comentário na linha do que o Gilson comentou aqui logo de início, a primeira fala, que é a educação à distância. Os desafios que nós temos. O que o senhor pensa sobre essa nova forma, e nós estamos falando de educação à distância como um outro meio, se é que ele é um outro meio, enfim, uma outra educação, a ideia de produzir de forma compartilhada e de educação, né? Então, o senso de compartilhamento, em que cada um dos aprendentes também é não somente ator do seu processo de aprendizagem, mas também ajuda a ensinar. Então, uma relação de ensino-aprendizagem bastante mais complexa, sobretudo em relação àquilo que tradicionalmente se vê nas aulas convencionais. E a avaliação, se o senhor tem alguma percepção em relação à questão da avaliação nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, são mais comentários. Se o senhor tiver a oportunidade de fazer algum comentário, vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado. Tudo bem? Depois a gente abre outro bloco aí, se for o caso, porque já são 2h15. Assustou. Então vamos lá.
Essa última pergunta é muito ampla e eu vou tentar respondê-la no interior de algumas das outras respostas. A primeira questão da EAD. A EAD, às vezes a gente pode pensar que a educação à distância é alguma coisa que passa longe da educação, a distância da educação. Ou seja, em vez de eu fazer... Por que eu não faço a educação próxima e faço à distância? É uma emergência, número um. Então, a grande solução não pode ser a educação à distância, senão dá a impressão que eu estou à distância da educação. Que as mediações vão se tornando menores. Então, tomar certo cuidado de não isolar a educação à distância como se não fosse um fenômeno independente da educação em geral. Ela tem que fazer parte de um projeto educacional que supõe presencialidade, que supõe outras mediações com outro grupo e que seguramente ela chega um momento em que um repositório pode estar lá fora e que as pessoas vão usando, vão acionando, vão se relacionando e geram camadas, como alguém dizia aqui, territórios digitais. Hoje nós temos territórios digitais. Os territórios digitais são muito mais do que a educação à distância. São um espaço onde está disponível tudo e eu posso estar sempre aprendendo. Mas tomar cuidado, porque a sistematização da educação, que é o que interessa a um tribunal. Não é? Uma coisa é a educação para a cultura geral, que eu posso assistir uma peça de Shakespeare pelo YouTube. Eu posso assistir coisas maravilhosas no Netflix. É educação? É, mas não é da que nós estamos falando. Quando eu falo de educação sistemática como educação de um tribunal, ou de um conjunto de tribunais de vários estados, eu tenho que ter uma política dentro da qual a educação à distância entra compondo o conjunto. Vem um cara aqui e diz para vocês em Pernambuco ou em Goiás, diz assim, olha, eu tenho um projeto de educação à distância maravilhoso e não quero. Eu não quero educação à distância a priori. Outra coisa é eu ter um projeto tal que o trabalho que eu faço presencial com as grandes questões de formação de rede, de inserção de conteúdos, de trocas sistemáticas de conhecimento, de publicação desses conhecimentos, eu posso ter até um momento de educação à distância poderoso. Mas ele será tão mais poderoso quanto mais ele corresponder a uma ecologia de educação, não de distância. Porque senão a gente vai fazendo um processo de distanciamento que dá a impressão que o cara não aprende sozinho. O ser humano não aprende sozinho. Ele tem momentos de autonomia, que é a história que eu disse da digestão. Que depois que você comeu pão com alho lá no Piero e com cerveja, tem uma hora que você vai ter que digerir aquilo sozinho, cara. Ninguém vai te ajudar. Desculpa a metáfora aqui, muito pobre. Mas quem conhece o Piero e aquela torradinha de alho deles, é meu, problema meu, entendeu? Não posso transferir para o Sorrisal, não adianta. Metáfora péssima. É melhor, já está quase, você corta meu microfone. Mas para dizer o seguinte, dentro dessa perspectiva da EAD, vale a maioria das coisas que foram perguntadas aqui, que é o seguinte, eu tenho que formar. A partir das informações, eu quero formar, não é? Mas antes de chegar à formação, que é uma situação mais ampla de grandes valores, eu passo pelo conhecimento sistematizado. Um químico bem formado conhece muito a química orgânica, química inorgânica, química eletrônica. Ele tem que conhecer antes dele ter uma formação. Assim vale para o jurista, assim vale para as demais áreas do conhecimento. Ora, dizia Jaqueline, não é? O que eu quero, na verdade, do que os ocidentais, os orientais são mestres, sabedoria que eu quero. Quero mais do que o conhecimento. Eu quero poder julgar as coisas com ética e com estética. E a estética é uma coisa que se constrói delicadamente. O gosto pelo belo não é espontâneo. O que ela está pedindo é uma coisa que extrapola essa palestra completamente. Eu estou falando aqui porque eu sou metido. Mas a ideia de que a ética e a estética andam juntas,
o bem é belo, que o bem é uma ástesis, quer dizer, ela é um movimento, a busca pelo bem é sensível, é no corpo que eu sinto o bem. Como eu me sinto mal também quando não faço uma coisa ética. Então, nesse sentido, o que ela está propondo aí, não tem resposta, é a sabedoria. Agora, a sabedoria se constrói. Então, essas fases que nós estamos, da educação à distância, à educação presencial, ao testemunho de meu pai, não é? Que marca a vida da gente e que faz parte depois de eu saber o que é sabedoria e ser um juiz. Mas é um juiz, uma pessoa que julga, uma pessoa que categoriza, que sentencia. A grande finalidade dele é a estética. A grande mobilização dele é a estética, que é a base da ética, que é a vivência corporal também de fazer o bem. Vocês sabem, Aristóteles dizia que ter virtude, que é o que ela quer com a educação, é ter o hábito de fazer o bem. Se eu me habituo a fazer o bem, eu sou uma pessoa virtuosa. E esse é ponto de chegada, não é ponto de partida. Mas a educação sistemática é uma colocação civilizatória, a grande conquista da República, depois, no caso ocidental, depois da Revolução Francesa, foi a criação da escola, que disse, olha, conhecimento é para todo mundo pode conhecer igualzinho, não tem o rico que aprende, pobre que é pobre, nasceu burro e não pode. Isso é bobagem, não corresponde a nenhuma pesquisa científica, nem a verdade. Então, a escola republicana é uma escola que é a base da formação da virtude, portanto, de uma civilização melhor do que a que nós temos. Segundo bloco. Tá, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Bem, eu sou o Xixo aqui da escola do Tribunal de Contas aqui do município de São Paulo. Eu queria compartilhar e pensar alto aqui, aproveitar que o professor Fernando está aqui conosco, né? Para a gente pensar alto uma questão que a gente está vivendo aqui. Eu e o Marcos, quando chegamos aqui em abril, aqui na escola, a gente percebeu que, além dessa excelente estrutura que a gente tem aqui, dessa vista maravilhosa, o verde na cidade de São Paulo, né? A gente nem parece estar em São Paulo. Eu comecei a brincar que a gente estava aqui na Dinamarca, né? No sentido de que eram condições que normalmente a gente não tem no serviço público na cidade de São Paulo. Não vou nem sair da cidade de São Paulo, né? Dentro da educação pública. Então a gente tinha uma oportunidade. Aqui na escola de gestão e contas, que a gente tem batido nessa tecla para chamar de escola de gestão e contas, porque como eu disse ontem, e de novo me refiro ao professor, chamo ele de professor porque eu aprendi com ele, né? Todos que ensinam a gente viram nossos professores, né? O conselheiro de Minas Gerais, Sebastião Elvésio, eu aprendi com ele no primeiro dia que eu cheguei aqui, que os tribunais estão caminhando para um novo momento, né? Que é o momento de serem orientadores, de serem, não no sentido que, inclusive, que o Ricardo Cedes falou ontem aqui, né? Da gente tomar esse cuidado, da gente não virar consultor. Acho que não é essa a ideia, né? Mas de poder orientar e trabalhar concomitante e não fazendo autópsia, como a conselheira Dori se referiu também. Então, dentro desse papel, dentro do que a gente encontrou aqui na escola, a gente tem uma peculiaridade aqui na nossa escola que a gente foi conferir para saber se essa era a realidade das nossas outras escolas no Brasil, que é ter professores fixos aqui na escola. E nós descobrimos que só nós temos. Então nós temos um privilégio aqui na Escola de Gestão e Contas do município de São Paulo, que é ter um grupo de professores fixos. Juntando todas essas peças, nos colocou um desafio, que nem foi uma ideia só nossa na chegada, mas foi uma ideia que já tinha na gestão anterior da escola, que era de criar um observatório das políticas públicas,
que aí sim, indo na direção do que o Ricardo Senes falou, também de ter métricas, de conhecer as diversas realidades, porque se a gente ficar trabalhando só com média, é aquela coisa, né? Eu não como, o Marcos come todo o almoço. Na média, cada um comeu metade, né? E eu estou passando fome. Não é o caso de nós dois, exatamente. Nós estamos comendo bem. A média aqui está alta. Então, assim, uma das coisas que a gente... Estou falando tudo isso para contar um pouco desse processo, que eu acho que é importante compartilhar. E uma das coisas que a gente concluiu também é que a gente percebeu que a gente não tinha uma clareza dentro dessa escola de qual é a cultura pedagógica da nossa escola, né? E aí a gente achou necessário, e isso também, né, nós não inventamos nenhuma roda, a gente fez o diagnóstico conversando com todas as pessoas da escola, né, da copeira ao professor, para saber, para entender como é que se via a escola, como entendia a escola. E aí a gente sentiu essa necessidade de construir essa cultura pedagógica. E partindo de alguns princípios. Um deles é que toda atividade, toda ação dentro de uma escola, ela é uma ação que está imbuída, né, de ser pedagógica, né? Desde a secretaria, quando recebe o aluno para falar do certificado ou da falta. Então não adianta a gente só construir a cultura pedagógica dentro do gabinete da direção, e nem adianta construir a cultura pedagógica dentro só com os professores. Então a gente envolveu todos os funcionários nessa história. Eu estou contando isso porque tem sido um processo muito rico que a gente está vivendo aqui, tem estabelecido dinâmicas muito interessantes, né? Uma delas, só rapidamente contando para vocês, a gente pediu para que cada um trouxesse um objeto que significasse o que gostaria que a escola fosse, né? Para a gente criar essa cultura pedagógica. E os professores da escola não fiquem chateados comigo com o que eu vou falar, mas os funcionários trouxeram coisas talvez mais interessantes do que os professores até, né? Sem demérito nenhum, mas para a gente entender que também a educação, ela é tudo, ela é a luz, mas é o humano que está na escola, né? Então acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu venho de uma experiência de uma escola muito quente, né? E eu cheguei aqui, um tribunal de contas, pela própria característica do tribunal, é um lugar mais formal, né? E aí a gente tem, como é que a gente faz educação com coração, né, como o professor colocou aqui, e como grandes outros educadores colocam, com essa formalidade toda, né? Então, acho que isso é um desafio bacana. E aí, eu estou falando tudo isso que eu tenho certeza que o professor Fernando Almeida vai poder comentar alguma coisa e contribuir com a nossa construção da cultura pedagógica. Então, é isso. Desculpem se eu me alonguei muito. Professor Fernando, Rubens, Tribunal de Contas do Espírito Santo. Queria que você comentasse um pouco, do que, inclusive, o senhor já falou bastante nisso. A atualidade hoje não está aberta a refletir muito. O pouquinho que refletir já é demais. A gente está num conhecimento trazido de forma curta, pouco reflexiva, sem o criticismo filosófico para buscar o conhecimento de fato. A gente tem uma geração que absorve rápido, porque tudo chega muito compacto. Alguém já pensou sobre e já trouxe pronto. A educação hoje cada vez mais conteudista, né? A meu ver, a informática, né, a tecnologia veio ratificar isso, porque ela pensa por nós, ela faz por nós. O conceito é esse. Ela acelerou um processo que eu gastaria, como se esse gastar o processo seria perder tempo e não seria criar sabedoria, né? Então, todo esse discurso de muita informação, pouco conhecimento, parece que ser sábio é um privilégio e alguém que aceitou gastar tempo. Isso na gestão corporativa de educação é clara essa limitação. Se a gente faz EAD com vídeo cada vez mais curto,
a média de tempo que a pessoa gasta fazendo um ensino à distância é cada vez menor, porque ele não tem tempo, nem tem predisposição. Aliás, ele já optou por ela, não para conhecer, mas para gastar menos tempo para ter conhecimento. E a gente também está atrelado nesse ciclo que está virando uma verdade. Parece que tem um descomprometimento latente de que não é para gastar tempo com conhecimento. Como é que o senhor vê isso? Como sair disso, né? Eu acho que tem que sair. Professor, eu sou o Ronald do Acre, Tribunal de Contas do Acre. Inicialmente eu quero parabenizar aqui a Escola de São Paulo, o Tribunal de Contas de São Paulo, por nos dar a oportunidade de ver pensadores que têm uma ideia de um projeto nacional, né? Isso não é fácil no momento em que a gente vive. Pensar o país, suas regiões, e numa situação de que a tecnologia avançou. Muitos dizem que a tecnologia nasceu no setor privado, mas, ao contrário, nasceu no Estado. Então, é do Estado que nós podemos pensar. É porque tem uma crítica, né? Um cientista, acho que ganhou o Nobel de Química de 92, pergunta aos pessoal do Google, onde estavam vocês quando nós estávamos modelando essa economia digital, né? Ou seja, o setor privado nunca entra para pensar o amplo. E ver os dois pesquisadores aqui, e numa escola dirigida aqui, perguntei para o Xixo, como vocês pensaram em ter essa oportunidade de ver de forma ampla o país. Eu, às vezes, fico pensando que nós estamos, em algumas regiões, no período da revolução de dados ainda. Não temos um conhecimento mais profundo da realidade, e em outros está numa revolução mais evoluída de ter informações, e está indo para uma era, a era, se diz, do conhecimento. Talvez nos países desenvolvidos isso está materializado, ou seja, a sabedoria, eles vão sempre detê-la sobre nós. E a condução será sempre da gente ir de forma submissa, mas quando vocês colocam aqui a realidade que a gente vive, nos dá a oportunidade de pensar que na crise podemos achar um projeto de país, né? Muito embora a sua crítica sobre o currículo nacional cai em qualquer lugar, vivo na Amazônia, eu acredito que lá deveria ter um currículo específico, né? Tem professores que pensam lá, projeto seringueiro, na minha região, projetos bem fixados para aquela realidade. Mas se a gente não pensa o projeto nacional de industrializar o país, é uma Amazônia que é nossa. Se a gente pudesse levar o conhecimento que tem em São Paulo, que tem o Centro-Sul, para aquela região, nós poderíamos decolar, né? Mas a gente fica na mesquinhez de pensar coisas localizadas. Parabéns pela sua exposição e ao Tribunal de Contas por nos dar a oportunidade de achar que podemos pensar novos caminhos, né? Ou caminhar diferente, né? Bom dia, eu me chamo Lucas, sou aluno aqui da Escola de Contas, da pós-graduação. Aproveitando a excelente colocação do amigo, eu queria perguntar para o professor qual que é os caminhos e as dificuldades que a gente tem hoje para pensar esse projeto de nação que foi muito bem exposto pelo senhor aqui para pensar a educação hoje. É basicamente isso. Professor Fernando. Daniel Melo, conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Primeiro, agradecer ao Xixo, à Escola de Contas, ao Tribunal de Contas do município de São Paulo, por nos oportunizar vivenciar esses momentos que estamos vivenciando aqui, extremamente importantes para o nosso conhecimento, para a nossa atividade profissional, para que nós possamos efetivamente cumprir a nossa missão institucional quanto Escola de Contas e quanto Tribunal de Contas, controle externo, fantástico. Ao professor Fernando, agradeço pela bondade, né? Talvez uma das características primordiais dos professores é a bondade, porque
se propor a participar da formação de outras pessoas, e o desenvolvimento e o crescimento, isso é fruto de bondade. E pela bondade de estar aqui, partilhar conosco das suas vivências, das suas experiências, das suas pesquisas, do seu conhecimento, do seu cabedal de conhecimento, para ajudar que nós possamos a construir a nossa estrada também e ajudar a fortalecer e nós nos desenvolvemos enquanto pessoas, enquanto gente, enquanto profissionais que têm uma missão muito importante dentro do seio da sociedade. Obrigado, professor. Encarecidamente, me sinto honrado por ter ouvido a sua fala hoje e certamente ficará em minhas memórias, né? Talvez ad eterno, né? Levarei isso comigo. Muito obrigado, professor. Com relação à minha inquietude, à minha dúvida, reside na seguinte situação. O professor muito bem colocou e pontuou isso de forma assim muito tranquila e absolutamente imparcial do ponto de vista, e nos deixou muito claro a diferença entre escola e colégio. E nós temos dentro do nosso modelo educacional, me corrija, professor, né, na minha ignorância, eu não sou da área, eu sou da formação técnica, não tenho vivência na educação e tudo mais, mas muito bem pontuado essa diferença da escola grega, da escola romana, e uma numa visão muito mais abstrata, a outra numa visão muito mais tecnicista, muito mais do saber fazer, né, do que do pensar, do abstrair, e não hierarquizou as duas escolas em relação a isso, e disse muito pelo contrário, que nós precisamos das duas vertentes para a formação dos nossos jovens. E o nosso modelo educacional jesuítico, no momento inicial, talvez franco-napoleônico, né, que nós vivenciamos hoje, nós temos uma dosagem, e a nossa academia ela tem uma preocupação muito grande de trabalhar com a abstração, de trabalhar com o científico e não tanto com o técnico, do saber fazer. Eu queria que o professor colocasse para nós se essas forças ou essas duas escolas elas estão equilibradas hoje, o quanto deveriam estar equilibradas, se elas estão realmente isonomicamente divididas, e se não, o que poderia ser feito para resolver isso, e colocando aqui as questões das tecnologias da informação, se ela mais contribui ou ela é um entrave para que haja esse equilíbrio entre essas duas forças, para que a nossa educação realmente assuma um rumo adequado, né? Talvez nós tenhamos perdido lá, desde os tempos da década de 60, né? Perdido o rumo da nossa educação em relação a essa adequação. Essa é a minha inquietude, minha dúvida, eu gostaria que o professor pudesse contribuir nesse sentido. Obrigado. Bom, ainda bem que você não continuou muito, que eu já estou emocionado aqui. Ainda bem. Então, a nossa tarefa aqui, eu vou trazer alguns princípios gerais que permitem iluminar a resposta. Por exemplo, gestão. Foi uma coisa que o Xisto trouxe. A gente está trabalhando com gestão e, portanto, precisamos de pedagogia, precisamos de ter também os formatos adequados para gerar uma gestão adequada. E isso é fundamental, mas já na palavra gestão já tem uma coisa maravilhosa, que gestão vem do verbo gerar, não é? Gerúndio, vem daí. Gerúndio é o excesso de gestão. Eu vou estar fazendo, não paro de fazer nunca, ou não faço nada com essa palavra. Mas, de qualquer maneira, isso é outra ação. Gerar, vem essa ideia de proteger, dar a vida, cuidar, abrigar, alimentar e expulsar na hora certa. É o que a mãe faz no processo de gestão. Tem uma hora que diz, agora chega. Está bem aqui, queridinho, mas vai embora. Já fiz o que eu tinha que fazer. Então, o processo gestionário de um tribunal ou de uma escola como essa, e era a sua preocupação, tem que ter resultado. Tem que ter hora que diz assim, está meu filho, foi o que perguntou lá atrás também. Eu tenho que ter redes de comunicação, tenho que ter informações, tenho que ter publicação do que eu faço. A mãe que fica gestando durante 5 anos tem uma coisa errada. Quer dizer, tem que jogar para fora.
Então, o processo escolar é um pouco o processo de gestão no sentido generoso do tempo, que também vem daí. Né? Gerúndio, generoso, gerar, gerir, etc. É a ideia da mãe, né? Da mãe que abriga, que alimenta, que cuida, mas que tem a hora que manda embora. Né? Então, a pedagogia seria uma forma interessante. Pena que eu não posso voltar para conversar com vocês. Mas, assim, a pedagogia é um jeito de dar um caráter menos, vamos dizer assim, jurídico e mais humano do jurídico. Entendeu? Da conta que eu tenho que prestar. Eu tenho que prestar contas. Eu sou um órgão público, o Brasil é um país civilizado, em que as coisas resultantes da riqueza, da produção, da relação entre as pessoas, têm que ser explicitado e tem que ser melhorado dia a dia. Portanto, eu tenho uma gestão sobre esse processo. Pedagogia ajuda isso, porque se não souber que pedagogia eu estou fazendo, eu estou praticando uma sem saber qual é. Por exemplo, pedagogia quer dizer condução, não é? A condução da criança de um estado mais simplificado, mais elementar, para transformá-lo em um cidadão comprometido, crítico, feliz, capaz de entender a realidade. Se deixar a criança solta, ela não vira ser humano. A história de Mowgli, pessoal, que vocês leram, de Tarzan, é mentira. Né? Se Tarzan tivesse descido naquelas águas da África, com um monte de coisa, uma faca, uma cartilha, ele não aprenderia a ler. Ele comeria a cartilha. Ele se feriria com a faca e não se tornaria o rei do animal. Porque o processo... Todo mundo já teve criança pequena em casa, sabe? Deixa uma faca com a criança pequena para ver se ela aprende a ser rei dos animais igual Tarzan. Mowgli é mentira. Então, bom, posto isso. Então, a pedagogia pode ser a pedagogia da condução, que eu acredito que tem que levar adiante, contanto que eu esclareça, seja honesto, não seja violento, tudo bem. Tem que conduzir. Mas tem a pedagogia da sedução. É que você engana um pouco a criança. Se você fizer isso, eu te dou, não sei o que lá. Não precisa. A coisa tem que ter valor em si para a criança. Tem a pedagogia da redução, que é aquilo que ele falava muito bem. É o seguinte, menos. Você aprende uma síntese de Machado de Assis, em 4 páginas você entende toda a obra de Machado de Assis. Mentira! Tem que ler de novo, entender, curtir. Eu estou lendo agora, desculpe, eu estou lendo Euclides da Cunha, O Sertão, nunca tinha lido, é uma coisa maravilhosa. Mas tem que voltar, ler de novo, rabisca o negócio, consulta o mapa, vê a foto do Antônio Conselheiro morto, sei lá o quê. Mas o processo de retomada das coisas é um processo difícil. Eu não posso reduzir o processo do prazer. É como o ato sexual dizer, não, faz rapidinho para acabar logo. Pode, entendeu? Depende da situação. Agora, a vida é mais do que a rapidez que oferece as mídias e as sínteses dessa questão tecnológica. Bom, isso é uma coisa. A outra coisa que foi trazida aqui, por que há tanta leveza na tecnologia, que parece que tudo é fácil e virou um apelo à facilidade? É aquilo, tem vários autores contemporâneos que fazem análise do que está acontecendo no mundo. Um deles é o Bauman, que vocês já devem ter visto, que fala do amor líquido, da economia líquida, da sociedade líquida, que nada se segura, tudo... Essa liquidez da sociedade gera a pobreza da construção de edifício. Não dá para construir edifício sobre o líquido. E o amor é assim. E a educação tende a ser assim. Líquido é feito como se... ou quanto mais melhor, não sei. Se quanto mais mulher eu tiver, melhor é o meu amor. O que é isso? Não é? E o que é do lado de lá para cá também. Quer dizer, e essa fluidez das relações de compromisso que começam a ser valorizadas também nas outras áreas. Tudo é verdade, tudo pode, a qualquer hora do dia, tudo é móvel. Eu não sei se isso é tão bom assim. Porque quando a gente valoriza na tecnologia a questão da mobilidade, eu digo, ótimo, então estou em movimento. Para onde?
O que eu quero com o meu movimento é parar. O sentido da imobilidade é o imóvel, é chegar no meu lugar, é deitar no meu travesseiro, é curtir aquilo que é uma conversa simples com a minha mulher ou com as minhas filhas. Bom, a construção, a pergunta última, não é última, mas assim, mais complicada, é assim, como é que eu articulo todas as coisas que nós fazemos numa escola como essa, que tem que ter em vista também o projeto de nação. Não posso esquecer o que eu quero. Como é que eu faço isso? Não sei. A resposta é essa. Eu não sei. Mas dá para saber. Dá para fazer junto. Não é? Dá para pensar em algo que supere a mesmidade daquilo que eu sempre fiz e digo, não tem jeito, é bonito aqui, tem flor, eu sei chegar, tem um motorista, não posso continuar naquilo que eu sou. Eu tenho que buscar alguma coisa adiante. E as coisas adiante existem, sim. A sociedade brasileira, eu só vou falar isso, hein? A sociedade brasileira, não é que ela tenha desigualdade, tem que tratar da desigualdade. Desigualdade de cor, desigualdade de raça, desigualdade de sexo, desigualdade de um monte de coisas. A desigualdade não é um problema. A desigualdade é a nossa identidade, é a beleza da nossa. Nós somos porque somos desiguais. Não queremos o branqueamento como queria o Hitler. Nós admitimos que tudo aquilo que é a diversidade que nos marca é o projeto da nossa nação. Nós somos bonitos porque nós somos vários. E não tem feio de ter um bonito. Nós não podemos chamar aquele que não fala a nossa língua de bárbaro, como diziam os gregos. Os gregos diziam, todos aqueles que não falam a minha língua são bárbaros. Eu não sei. Os ídios têm uma língua linda. Eu digo, não é minha, então tem que acabar com a língua dele? Não sei. Então, só para terminar, queria dizer que o projeto de nação que nós temos que construir é exatamente um projeto que parte da diferença para buscar a identidade, e não da identidade para superar a diferença. Não é isso. O belo da gente, o estético e o ético da nossa raça, da nossa nação, é sermos plurivalentes e diversos como nós somos. Inclusive com as dificuldades, com as diferenças de doenças, de incapacidade, de tudo isso faz parte do belo. Uma criança que tem síndrome de Down é belíssima, é amorosa. Muito obrigado. Com certeza, né, gente, estamos fortalecidos aqui de conhecimentos, de valorosos orientações. Agora eu entendi melhor quando o professor pediu para que fosse mencionado a educação na escola, né, que ele disse que a educação é uma palavra ampla e geral. Mais uma vez, professor, louvores à sua valorosa contribuição para todos os que estamos aqui. E eu convidaria a conselheira Doris para fazer a entrega aqui do certificado. Por favor, conselheira, nos dê a honra. Se você encerra. Tirar foto. Só virem para cá para tirar uma foto, por favor. Bem, muito obrigado, professor Fernando Almeida. Muito obrigado, Hilária Barreto. A gente, acho que cumpriu nesses dias boas discussões, bons debates, e acho que a gente tem bastante material para construir aí uma carta, né, Gilson, desse encontro, que possa fazer com que a gente tenha sintonia maior entre todas as escolas, né?
eu acho que a gente tem que saber potencializar também, né, os trabalhos de uma escola na outra. Acho que tem coisas propostas com o pessoal lá do Rio, que tem cursos já interessantes, como outras escolas, Curitiba, se eu não me engano, Ceará também. E a gente precisa conversar para como a gente faz essa história. E agora à tarde o papel nosso é esse, né? Da gente ir para essa coisa que vai vir já uma proposta, né, conselheira Doris? Uma proposta de um resumo um pouco de tudo isso, do que a gente viu aqui, das propostas não só que saíram das salas, mas acho que também do que foi chamado a atenção em cada fala aqui, né, dos participantes. Então, acho que a gente tem um caminho bastante rico aí para construir. E aí, queria só combinar o horário com vocês. São 10 para 1. A gente atrasou aqui 20 minutos. Na verdade, nós ganhamos 20 minutos com o professor Fernando Almeida, e não só com o professor Fernando Almeida, mas com o diálogo, né? Que o diálogo, acho que é das coisas mais importantes que a gente tem dentro da área da educação. E, portanto, teoricamente, a gente volta às 2 horas. Gente, que horário que marcamos, horário real,